Pessoal, eu vou dar uma aula agora, não vou repetir, porque eu vou gravar, vou salvar e depois vou colocar lá no GR8, de um conteúdo que vai te preparar para a aula gravada da semana que vem. Então, para a semana que vem, eu fiz uma aula sobre metabolismo. Só que esse ao vivo, eu vou ter a chance de tirar umas dúvidas, de explicar umas coisas para te preparar para a aula que você vai assistir na semana que vem gravada, que eu gravei e vou colocar no GR8 semana que vem. Então, quem chegar atrasado não tem problema, essa aula vai ficar, já está sendo gravada, vai ficar salva e depois eu vou colocar lá no GR8, porque essa aula vai ser importantíssima, tá? Se você tá aí com seu caderno, pega o caderno, caneta, coloca a data de hoje, 21 de agosto de 2020, e vamos começar agora o terceiro bimestre. Então, esse conteúdo que eu vou começar agora, ele é do terceiro bimestre. Vamos lá, eu vou compartilhar uma tela. Vocês vão prestar atenção e já já eu vou fazer pergunta. E aí, se vocês me disserem as dúvidas, que vocês vão ter umas dúvidas aqui, sabe? Eu vou falar de um conteúdo que os alunos geralmente vêm com ele com conceitos errados lá do ensino fundamental. Todo mundo está enxergando a minha tela? De um macaquinho aí, com a mão no queixo? Sim. Estão, né? Então vamos lá. Eu escolhi esse animalzinho só porque ele está pensando, e essa aula é para você pensar mesmo em coisas importantes aí da biologia que você aprendeu lá nas ciências. Então vamos lá. Pessoal, todo ser vivo respira. Todo ser vivo respira. Ou de forma aeróbica ou de forma anaeróbica. Quando o ser respira de forma aeróbica, ele retira o oxigênio do ar. Quando o ser respira de forma anaeróbica, é na ausência do oxigênio, na presença de outros gases. A maioria dos seres vivos tem uma respiração aeróbica, utilizando o oxigênio. Na verdade, a respiração anaeróbica é para algumas bactérias. O resto, todas as outras bactérias é respiração aeróbica, fungos, respiração aeróbica, protozoários, algas, plantas, animais, todos respiração aeróbica. Então eu tenho aqui essa mulher respirando. Quando a gente respira, a gente retira, fixa o oxigênio do ar e a gente libera para o ar o gás carbônico. Então eu posso dizer que os movimentos respiratórios, eles são a inspiração, que é a entrada do ar, e a expiração, que é a saída desse ar. Quando esse ar entra, ele entra rico em oxigênio. Desculpa. Desculpa. Pessoal, ser rico em oxigênio não quer dizer que esse ar tem 100% de oxigênio. Então, esse ar entra rico em oxigênio, mas não é 100% oxigênio. E esse ar sai rico em gás carbônico. Não quer dizer que é só gás carbônico. Agora, presta atenção aqui comigo numa coisa. Quando eu inspiro ar, entra oxigênio, que é uma molécula formada por dois átomos. Dois átomos de oxigênio, por isso que é O2. Quando eu expiro o ar, eu libero uma molécula que tem três átomos, que é o CO2, um átomo de carbono e dois de oxigênio. Então, presta atenção comigo. Quando eu inspiro o ar, eu quero o oxigênio, eu tenho respiração aeróbica. Entra dois átomos de oxigênio ligados. Quando eu expiro o ar, sai de mim o dióxido de carbono, que é também chamado de gás carbônico, que é o CO2, que tem três átomos, um de carbono e dois de oxigênio. Agora eu quero que vocês me respondam. De onde você acha que o nosso corpo tem para tirar tanto carbono para a gente eliminar na nossa expiração?
que é a pergunta? Desde quando você nasce, tem o primeiro fôlego de vida, entra oxigênio em você, a gente chora porque expande os pulmões, entra oxigênio e já libera gás carbônico. E para sempre, até você morrer, você vai respirar. Vai entrar oxigênio e sai gás carbônico, vai entrar 2 e sair 3. Então eu te pergunto, de onde você acha que o seu corpo tem para jogar tanto carbono fora? Porque está entrando 2 oxigênios e saindo 2 oxigênios mais um carbono. Então eu te pergunto, quero que você me responda, de onde que você acha, ou que você já ouviu falar, que você sabe que sai esse carbono, esse tanto de carbono na nossa vida, ao longo da vida? Vocês sabem me dizer? Entenderam a pergunta? Entra 2, sai 3. De onde vem esse carbono que está sendo liberado o tempo todo na nossa expiração? O que é a nossa respiração? Alguém sabe me dizer? Alguém imagina, sim, ou já ouviu falar? Professora, eu já ouvi falar Sim. que quando a gente respira, as nossas células soltam o gás carbono. Certo, certíssimo. Mas aí eu te pergunto, você já pensou por que essa célula solta tanto carbono? Entendeu? Essa que é a minha indagação. Está entrando oxigênio, saindo gás carbônico. O oxigênio vai para a célula e o gás carbônico vem da célula. Só que essa célula não está recebendo um átomo com, quer dizer, uma molécula com 2 átomos e está devolvendo uma molécula com 3. Tá vendo que é um balanço desequilibrado? Entra 2 e sai 3. Mas eu quero que vocês me respondam de onde é que nosso corpo tem tanto carbono para jogar fora. A vida inteira joga carbono, 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 carbono. De onde vem tanto carbono? É da célula mesmo. Quem respondeu tá perfeito, é da célula. Mas por que a célula joga fora tanto carbono? Eles produzem energia para nós. Perfeito, está esquentando a resposta. Mas para produzir energia. Perfeito. Mas esse carbono vem de onde, você sabe? Putz, Vamos aí você me pensar. complica, professor. Vamos pensar. Tá entendendo que entra 2, sai 3, que é uma conta que não é balanceada? De onde é que vem tanto carbono para a gente jogar fora? Mas alguém quer experimentar, tentar? Aqui tá, as respostas estão esquentando. Tá sendo ótimo aqui. Mais alguém quer tentar antes de eu responder? É uma pergunta meio assim capciosa, né? Assim meio cabulosa. Alguém quer tentar? E aí eu já vou responder. Não? Pessoal, vamos lembrar lá da bioquímica que nós vimos que existem moléculas orgânicas e inorgânicas que compõem a célula. Essas moléculas que compõem a célula, elas vêm dos alimentos que nós ingerimos. Então, as moléculas, vamos agora e eu volto aqui. As moléculas inorgânicas são água e sais minerais. Todos os sais minerais que você encontra lá na tabela periódica. Cloro, flúor, magnésio, cálcio, manganês, potássio, tudo aquilo lá são sais minerais. Então, a célula ela é formada por substâncias orgânicas e inorgânicas, e essas substâncias vêm dos alimentos que nós ingerimos e digerimos. Então, as moléculas orgânicas são água e sais minerais, e as moléculas orgânicas são proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. O que significa uma molécula ser orgânica? Quer dizer que ela forma o organismo e ela tem na sua composição o carbono. Olha só, estou chegando
aonde eu quero. Então, quando nós nos alimentamos, nos alimentos que nós ingerimos, tem água, tem sais minerais, tem vitaminas, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos. As moléculas orgânicas têm carbono na sua constituição. Então, proteína tem carbono, carboidrato tem carbono, lipídio tem carbono, ácido nucleico tem carbono, vitamina tem carbono. Então, vamos pensar, vamos supor que hoje de manhã eu não comi ainda, eu vou comer no intervalo da aula, mas vamos supor que a gente toma um cafezinho da manhã. Se eu beber um leitinho com alguma coisa, o leite tem a lactose. A lactose é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos que são a galactose e a glicose, famosa glicose, que é uma molécula grande formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, C6H12O6. Então, na lactose tem glicose. No pão que a gente come tem glicose. O pão é formado por amido. O amido é formado por mais de 1000 moléculas de glicose. A laranja tem vitamina C, mas tem também sacarose, que é o açúcar das frutas, que é formado por uma glicose mais uma frutose. Então, perceba comigo que em todas as suas refeições, tem carboidrato, ou tem proteína, ou tem os dois, né? Lipídio, tem vitamina. Em todas as refeições do seu dia, nos alimentos que você ingere, tem carbono. Então, quando eu bebo um copo de leite, eu estou ingerindo lactose, que é formado por glicose mais galactose. Quando eu ingerir essa lactose, eu vou produzir uma enzima chamada de lactase, que vai quebrar a lactose em glicose mais galactose. Essa glicose é uma molécula altamente energética. As nossas células, para viver, elas necessitam de energia. E essa energia vai vir dos alimentos que nós ingerimos e digerimos. Então, eu bebi um copo de leite, quebrei a lactose em glicose mais galactose. Essa glicose vai lá para o meu sangue. O sangue leva essa glicose lá para a célula. Quando essa glicose chegar na célula, essa glicose vai para uma organela citoplasmática especial, chamada de mitocôndria, que vai realizar o que a gente chama de respiração celular, que é quebrar essa glicose. Quando quebrar C6H12O6, a quebra das ligações químicas libera energia, que é o que a célula necessita. Só que quando libera energia em forma de ATP, que é adenosina trifosfato, essa quebra também libera gás carbônico e água até. Então, esse gás carbônico, dióxido de carbono, ele vem da quebra de moléculas orgânicas de alimentos que nós ingerimos. Então, aquela pergunta que eu fiz, de onde é que vem tanto carbono para a gente jogar fora? Vocês quase responderam, foi queimando a resposta, né? Esse carbono vem dos alimentos que nós ingerimos, que tem carbono na sua constituição e que são moléculas altamente energéticas. Quando essas moléculas são quebradas, elas liberam energia, que é o que a célula necessita para viver, e libera o tal do gás carbônico. Então, entra 2 oxigênios e sai 2 oxigênios e 1 carbono, porque esse carbono, então, veio da quebra de molécula orgânica, que liberou energia para a célula e que nessa quebra tem carbono, porque a molécula era uma molécula orgânica. Entenderam a resposta? Eu Entenderam? entendi, professor. Entenderam? Isso é complexo. É isso. Agora vamos continuar, que o negócio vai começar a emaranhar mais ainda. Então você sabe, o carbono que você libera vem da comida que você comeu que tinha carbono na sua constituição, e quando essa comida
é digerida, vai para a célula quebra de novo, libera carbono e energia. Agora, pessoal, me diz uma coisa. Eu tenho aqui uma árvore linda na presença do sol. Essa árvore respira? Olha para a árvore e me responde. Essa árvore respira? Respira. Quando essa árvore respira, qual que é o gás que ela fixa da atmosfera? E qual que é o gás que ela libera para a atmosfera? Acho que Ela pega fixa o do carbono. carbono e ela libera do oxigênio. Alguém quer tentar outra resposta? Então, quando a planta respira, essa árvore linda, ela está respirando. Todo ser vivo respira. Essa árvore, gente, quando respira, vou perguntar de novo, se alguém quiser dar uma resposta diferente, pode ficar à vontade. Quando essa árvore respira, qual que é o gás da atmosfera que ela fixa e qual que é o gás para a atmosfera que ela libera? Oxigênio que ela fixa. Ah, Estevão, você está dizendo que ela fixa oxigênio e libera o quê? O gás carbônico. Igual do animal? Vamos voltar lá. O animal. Igualzinho? Como? Eu não sei se é igualzinho, não. Mas é isso? Assim, eu não achei, sabe, gente, uma árvore com entrando oxigênio e saindo gás carbônico. Mas, Estevão, você está me dizendo que quando a árvore respira, entra oxigênio e ela libera gás carbônico? Uhum. É. Pessoal, a colega, obrigada por todos participaram. Eu vou agora começar a tirar aí as dúvidas e assim, a esclarecer umas coisas. Pessoal, quando a árvore respira, ela respira de forma aeróbica, igual o animal, igual. Essa árvore, quando respira, como todo ser que tem respiração aeróbica, todo ser que tem respiração aeróbica, bactérias, fungos, protozoários, algas, animais e vegetais, eles respiram do mesmo jeito. Eles fixam oxigênio e liberam gás carbônico. Aí você fala, nossa, professora, que absurdo isso. A minha professora de ciências não me explicou isso, não. A minha professora de ciências diz que a planta, quando a planta realiza fotossíntese. Eu não estou entendendo nada do que a senhora está falando, porque para mim a planta, quando respira, ela faz o contrário do animal, ela faz o contrário de mim. A minha professora de ciências, lá no 6º ano, a minha professora não explicou isso. Não, a senhora está, lelé da cuca, está com problema, a senhora está errada. Pessoal, agora nós vamos refletir e desconstruir uma coisa muito importante para reconstruir um novo conhecimento. O que acontece? O que foi que a sua professorinha Gracinha de Ciências fez lá no ensino fundamental? Ela te explicou que os animais respiram e que as plantas realizam fotossíntese. Ela explicou certo. Só que ela não contou que os que os vegetais, as plantas, além de realizar fotossíntese, eles também respiram. Por que ela não explicou? Que você era criança, não tinha maturidade para entender coisas tão complexas, então ela separa. Animal respira e planta realiza fotossíntese. Para depois você entender que a planta, além de realizar fotossíntese, ela também respira. Então vamos lá. Primeiro tijolinho aí que a gente vai construir aqui nos vegetais. Você já sabe que animal como nós, quando a gente respira, a gente fixa oxigênio e libera gás carbônico. Esse gás carbônico vem da comida que nós ingerimos. Nós somos seres heterótrofos. Não somos capazes de sintetizar nosso próprio alimento.
Então, nós nos alimentamos de alimentos que têm moléculas orgânicas na sua constituição e quando quebramos essas moléculas, liberamos gás carbônico. Aí, eu te falei que a planta também respira, igual o animal. Fixa oxigênio e libera gás carbônico. Agora, de onde é que vem esse gás carbônico para a planta liberar na sua respiração celular? Lembra que a planta é um ser autótrofo fotossintetizante. O animal é um ser heterótrofo, que não sintetiza o seu próprio alimento. Ele tem que comer para ter molécula orgânica e quebrar na respiração celular e ter energia. A planta, ela produz a comida dela por meio da fotossíntese. Então, o que é, de forma bem simplificada, a fotossíntese? Que você aprendeu com a professora de ciências lá no ensino fundamental e que tá tudo certo. Só que a professora não falou que a planta também respira. Ela só falou, animal respira, planta realiza fotossíntese. Para não confundir a sua cabeça de criança. Mas agora que você está adolescente aqui no ensino médio, eu já posso te dizer isso. Animal respira e come. Planta respira e fotossintetiza. Quando a planta fotossintetiza, o que é realizar a fotossíntese? É sintetizar na presença da luz. Sintetizar o quê? Comida. Vai sintetizar a molécula orgânica, molécula que tem carbono na sua constituição. Então, quando a colega respondeu, professora, quando a planta respira, ela fixa gás carbônico e libera oxigênio. Na verdade, ela estava querendo me dizer que a planta não é isso, não é respiração. Isso é fotossíntese. É sintetizar moléculas orgânicas na presença da luz. Então, a planta absorve água e sais minerais do solo, na presença da luz solar, absorve gás carbônico do ar e libera oxigênio para o ar. Então, a fotossíntese é o contrário da respiração. Na respiração entra oxigênio, sai gás carbônico. Na respiração entra 2 e sai 3, porque quebrou molécula orgânica. E na fotossíntese? Na fotossíntese entra 3 e sai 2. Para onde vai esse carbono que não sai? Esse carbono vai para a molécula orgânica que a planta sintetiza. Aí ela vai sintetizar proteína, carboidrato, lipídio. Ela vai sintetizar a comida dela, porque ela é um ser autótrofo, fotossintetizante. Ela respira igual todos nós respiramos. Ela respira, fixa oxigênio e libera gás carbônico. Mas esse carbono, que eu não mostrei, da planta, vai vir da comida que ela sintetizou. Por isso que entra 3 e sai 2. Porque ela vai formar a glicose, principalmente, que é a molécula orgânica mais energética que existe, que é a glicose, C6H12O6. Então, vamos lá. Quando a planta realiza fotossíntese, ela precisa de água e sais minerais. Ela fixa gás carbônico, libera oxigênio e produziu a famosa glicose, C6H12O6. Para que ela vai produzir comida para ela? Para ela quebrar essa comida na respiração celular dela. Estão entendendo, pessoal? Vou mostrar mais uma coisa. Olha que doideira essa planta aí. Quando a planta respira, e a planta respira o tempo todo. Presta atenção, ela respira igual aos animais. Quando a planta respira, olha aí do lado esquerdo da sua imagem, você tem entrando oxigênio, saindo gás carbônico, igual gente respira, igual animal respira, a planta respira. Quando a planta respira, entra 2 átomos de oxigênio e sai
2 de oxigênio mais 1 de carbono. Por que está saindo carbono? Está saindo 3 e entrando 2. Porque essa planta respira como todo ser aeróbico, quebrando molécula orgânica complexa para liberar energia para ela viver. Agora vamos para o lado direito. Quando a planta realiza fotossíntese, que é a síntese de molécula orgânica na presença da luz, entra gás carbônico e sai oxigênio. Entra 3 e sai 2. Esse carbono que fica nela é para formar glicose, é para formar molécula orgânica, é para formar a comida dela, para depois ser quebrada na respiração celular dela e ela ter energia. Porque a planta, como todo ser vivo, precisa ter energia para viver. E a energia vem através da respiração celular. Só que no animal, essa molécula orgânica vem da comida ingerida e no vegetal, essa molécula orgânica vem da comida produzida, da comida fotossintetizada. Porque a planta é um ser autótrofo fotossintetizante. Ela sintetiza a comida dela para depois ela quebrar a comida na respiração celular. O animal é um ser heterótrofo. É um ser que não é capaz de sintetizar molécula orgânica nem comida para ele mesmo, no organismo dele. Então, o animal come a comida que depois vai ser quebrada na respiração celular. O vegetal não come. Ele sintetiza a comida dele pela fotossíntese para depois ele quebrar na respiração celular. Entenderam, pessoal? Vocês entenderam? O que a professora de ciências fez lá? E explicou. Animal respira, planta realiza fotossíntese. Mas agora eu estou te contando que a planta não só realiza fotossíntese, ela também respira. Ela faz as duas coisas. Aí você pode pensar, nossa, professora, quer dizer, professora, que quando a planta realiza fotossíntese, ela libera oxigênio. Só que quando ela respira, ela pega esse oxigênio de novo. Pega tudo de novo, gente. Tudo que a planta libera na fotossíntese, ela consome na sua própria respiração. Quer dizer que as grandes florestas tropicais do mundo, inclusive no Brasil, não são os pulmões do mundo. Porque todo o oxigênio que a floresta libera, ela consome na sua própria respiração. Aí você pode pensar, nossa, agora eu fiquei confuso mesmo. Porque se a planta consome todo o oxigênio que ela libera, aí você pode pensar, nossa, mas então quem é que vai dar oxigênio para nós, já que a planta, tudo que ela libera, ela consome? São as algas, gente. As algas superficiais nos oceanos e rios são seres autótrofos fotossintetizantes que liberam mais oxigênio do que consomem na sua própria respiração. Então, os verdadeiros pulmões do mundo, quem oxigena a terra, quem libera mais oxigênio do que consome, são as algas. Entenderam, gente? Vocês entenderam tudo que eu falei? Se tiver dúvida, pergunta, gente, porque esse assunto, ele desmistifica, ele quebra coisas, conceitos que às vezes vocês veem com ele errado lá do ensino fundamental e que vai ser fundamental no seu ensino médio, no Enem, no vestibular, na terceira série, segunda, em tudo. Pode perguntar quem quiser, porque tudo que eu tinha para falar, eu falei. Se alguém quiser que eu volte em algum slide, pode falar. Vocês entenderam, então? Vou repetindo algumas coisinhas, as mais assim. Tem pergunta? Não sei, será que eu vou saber abrir essa pergunta? Bate-papo. Professora, deve sair fotossíntese, pólen?
A Elisa entendeu, aí a Elisa... Entendeu, Elisa? Elisa, eu não entendi o que você falou primeiro. Não lê, meu Deus, é isso? Ah, tá, então eu não leio. Pessoal, vamos repetir rapidinho. Ó, todo ser vivo respira. Todo ser vivo respira. E respirar é quebrar a molécula orgânica para obtenção de energia. Respiração aeróbica, que é a que a maioria dos seres vivos faz, protozoários, fungos, bactérias, algas, animais e vegetais, pouquíssimas bactérias que realizam a respiração anaeróbica. Que eu não quero nem falar de respiração anaeróbica, quero falar de respiração aeróbica, que é a que a maioria dos seres vivos realizam. Todo ser vivo respira, ou de forma aeróbica ou anaeróbica. A planta é aeróbica, igual ao animal. Quando a planta respira, ela respira, fixando oxigênio e liberando gás carbônico. De onde vem esse carbono? Se for no animal, vem da comida que o animal come. Se for no vegetal, vem da comida que ele sintetiza. Aonde ele sintetiza a comida? Na fotossíntese. A fotossíntese é a síntese na presença da luz de moléculas orgânicas, de comida. Então, o animal quebra a molécula orgânica que ele comeu. O vegetal, na respiração dele, quebra a molécula orgânica que ele sintetizou. Então, a fotossíntese é um processo totalmente diferente da respiração celular. A fotossíntese é síntese de molécula orgânica, a respiração é quebra de molécula orgânica. Os animais só respiram e comem. Os vegetais respiram e fotossintetizam. Entenderam, gente? Entenderam? Esse assunto eu acho ele fantástico, porque quem entender isso daqui, eu gravei umas aulas, semana que vem vai estar uma aula lá no GR8, uma aula importantíssima de metabolismo. Mas se você assistiu essa aula aqui, os seus olhos vão se abrir para você entender tudo mais que eu vou complementar nas próximas aulas. Ok? Se alguém quiser fazer uma perguntinha, pode fazer. Que tudo que eu tinha que falar, eu falei. E foi lindo. Assim, eu espero que vocês, se não tiver entendido, pode perguntar. Pode assistir essa aula de novo, que ela está sendo gravada. Pode ficar à vontade. Eu estou aqui disponível. Vou só fazer aqui uma filmagem de uns segundinhos, só para eu colocar lá no meu Instagram. Mas vocês podem falar. Bom, eu sugiro assistir de novo, assim, porque ajuda, porque vocês tiveram que desconstruir uma coisa lá de ciências do ensino fundamental, que vocês achavam que planta só realizava fotossíntese, né? Mas aí agora eu tô te contando, planta também sintetiza, realiza fotossíntese, mas também respira. É isso. Pode perguntar o que quiser, pode falar o que quiser, eu vou fazer uma filmagem assim de uns 3, 4 segundos. Pode falar que eu tô ouvindo vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tá tudo bem? Boa. Entenderam? Uhum. Esse assunto, gente, é importantíssimo para vocês. Importantíssimo. E é simples. Assim, depois que a gente desconstrói, né, o que a gente sabia, porque a professora de ciências falava, planta realiza fotossíntese, animal respira. Aí o aluno às vezes acha que a fotossíntese é a respiração da planta e não tem nada a ver. A fotossíntese é a síntese de comida que a planta faz. Ela respira e quando ela respira igual ao animal. É isso. Alguma pergunta? Tá tudo certo? Eu vou baixar no meu computador, vou salvar. Primeiro eu salvo no YouTube, depois eu ponho o link lá no GR8. Então eu vou fazer isso. Vou colocar no GR8 na semana que vem. Não, hoje é dia de postar, né? Talvez eu coloque hoje, tá, pessoal? Talvez eu coloque hoje lá.
Não, Bianca, não tem nada a ver. A fotossíntese, não tem nada a ver. A planta respira o tempo todo. Respira para viver, porque quando ela está respirando, ela está quebrando molécula orgânica para ter energia, e ela precisa de energia o tempo todo. Assim como a gente não come o tempo todo, a planta também não sintetiza comida o tempo todo. O que a planta faz o tempo todo é respiração. A fotossíntese, ela tem momentos mais intensos, momentos menos intensos. Então, são processos totalmente diferentes. Mas essa apresentação que eu trouxe aqui para vocês, da respiração, ser a quebra de molécula orgânica para a planta ter energia, e a fotossíntese ser a síntese da comida dela, isso daí é o essencial para você entender depois as etapas da fotossíntese, as etapas da respiração celular, que a gente vai entrar em coisa mais complexa, com fórmulas, mas o mais importante é você entender que a fotossíntese é um processo individual da respiração. A fotossíntese, a planta vai produzir comida para ela. Na respiração, essa planta vai produzir energia para ela viver. Então, a respiração é um processo totalmente diferente da fotossíntese. E relembrando que na respiração, ela respira igual a gente, entra oxigênio e sai gás carbônico. Na respiração da planta, esse gás carbônico vem da comida que ela produziu. No animal, o carbono vem da comida ingerida. E na fotossíntese, aí a planta fixa gás carbônico e libera oxigênio. Tá bom? Mas eu vou falar mais disso aí. Mas essa desmistificação aí do início, que é isso que eu tô fazendo isso nessa aula de hoje, vai ajudar todos vocês muito a entender as etapas da fotossíntese, da respiração, que planta e animal respiram do mesmo jeito, de forma aeróbica. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Entenderam? Tá tranquilo? Sim? Pessoal, Todo então... mundo muda, professora. Como, Estevão? Todo mundo muda. Pois é. Se quiserem perguntar alguma coisa, aproveite. Agora eu só estarei online de novo. Semana que vem é aula gravada no GR8. Depois, na outra semana, eu tô online de novo. Tiver dúvida, anota para tirar dúvida na hora da aula online, tá? Tá tudo certo, então? Sim? De boa. Então tá. Então eu vou encerrar essa aula. Aí vocês podem fazer um intervalozinho aí, tem alguns minutos, e a próxima aula de vocês é às 8. Tá bom? Tá bom. Até mais, professora. Um grande beijo, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Tchau, Fica com Deus, professora. Amém, fiquem com Deus também. Se cuidem, bom final de semana, né? Pra senhora Ah, também. pessoal, amém. Faz anotaçõezinhas dessa aula no caderno, se não fez, porque isso ajuda, né? A fixar o conteúdo, a aprender de verdade. Esse assunto é importantíssimo para a segunda série, para a terceira série, para Enem, para vestibular, para tudo aí de vocês. Ok? Ok. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus.